Bem, vamos então para a resolução de um exercício sobre regras de derivação. Eu vou colocar aqui uma função, dada por y igual a 3x mais 2 3x mais 2 elevado a 1/2 dividido por menos 4x mais 1 elevado a 2/3. Desejamos então encontrar a expressão algébrica da derivada de y em relação a x. Então, o primeiro passo é observar que se trata de um quociente entre duas funções. Sendo um quociente de duas funções, podemos aplicar diretamente a regra do quociente. Então, chamando o numerador da função 1, certo? E o denominador de função 2, vamos diretamente aplicar a regra do quociente. Derivada da primeira, 1/2 vezes o 3x mais 2 elevado a 1/2 menos 1. E aqui vale ressaltar a regra da cadeia, certo? Ou seja, nós estamos aplicando diretamente a regra da cadeia. Então, 1/2, 3x mais 2 elevado a 1/2 menos 1, certo? E aí vamos multiplicar agora pela derivada do elemento da base em relação a x, vezes 3. Então, vai derivada da primeira vezes a segunda. No caso aqui, menos 4x mais 1 elevado a 2/3. Aí, vamos subtrair a derivada da segunda vezes a primeira. E aí, a derivada da segunda também vamos aplicar a regra aqui da cadeia. 2/3 vezes menos 4x mais 1 elevado a 2/3 menos 1 vezes a derivada do termo da base, que é menos 4 em relação a x, menos 4. E aí aqui já fazemos diretamente também a multiplicação então derivada da segunda vezes a primeira, 3x mais 2 elevado a 1/2. Daí fazemos a divisão deste numerador, pelo quadrado da segunda, a segunda função, que nesse caso aqui vai ficar menos 4x mais 1 elevado menos 4x mais 1 elevado a 2/3, isso ao quadrado, então vai ficar elevado a 4/3. Essa é a expressão algébrica da derivada de y em relação a x. dy dx é igual a isso aqui. A gente pode fazer algumas simplificações
de forma a tornar essa expressão um pouco mais amigável, visível, né? Isso não é necessário ser feito, mas às vezes é conveniente, né? Então aqui eu vou fazer algumas reduções, como por exemplo simplificações de constantes, né? E expoentes, né? Também deixar transcrito aí os expoentes que estão aqui destacados, né? Como frações, subtrações. Então eu vou transformar isso aqui numa fração mais amigável do ponto de vista visual aí, tá? Então aqui a gente já pode fazer a simplificação do expoente, né? E também a multiplicação aqui por esse 3, né? Ficando aqui 3 meios vezes 3x mais 2. E aí vamos elevar a 1 meio menos 1, é 1 meio menos 2 meios, né? 1 meio menos 2 meios, sobra menos 1 meio. Menos 1 meio. Essa fração vai ficar multiplicada por menos 4x mais 1. Elevado a 2/3. Menos, né? Aí agora vou juntar esse menos 4 com esse 2, que vai ficar menos 8/3. E o expoente a gente escreve ele como sendo 2/3 menos 1, que é 2/3 menos 3/3. Isso vai dar menos 1/3. Então vamos ficar aqui com menos 8. Eu posso até já deixar com o sinal de mais aqui na frente. Então vai ficar mais 8/3 vezes menos 4x mais 1 elevado a menos 1/3 vezes 3x mais 2 elevado a 1 meio. Tudo isso vamos dividir por menos 4x mais 1 elevado a 4/3. Bem, essa é a expressão aí que já fica um pouco mais agradável, né, para a gente visualizar a fração, né, a derivada, a função derivada aí de y em relação a x. Uma coisa que pode ser perguntado, por exemplo, é qual o valor dessa derivada quando x é igual a 0, por exemplo. Então, dx, dy, dx quando x é igual a 0, né, a gente pode fazer uma simplificação e aí substituindo, né, o valor de x por 0, o que é que nós vamos ter aqui, né? Então, no numerador 3 meios vezes 2 elevado a menos 1 meio mais 1 elevado a 2/3 mais 8/3 vezes 1 elevado a menos 1/3, tudo isso aqui, vezes 2 elevado a 1 meio. Essa fração fica então dividida por 1 elevado a 4/3
E aí nós podemos fazer algumas simplificações, né? 3 meios vezes 1 meio, né? 3 meios vezes 1 meio, porque 2 elevado a menos 1 meio, ou desculpa, mil perdões, vamos corrigir aqui, bem, então aqui o 2 elevado a menos 1 meio ficou 1 sobre raiz de 2, a gente inverte a fração, e aqui o sinal do expoente fica positivo, e aí ficou o 2 elevado a 1 meio no denominador. Então, ficamos com a raiz de 2 aqui. Vezes 1 elevado a 2 terços, tudo bem? Mais, e aí 8 terços vezes a raiz de 2. 8 terços vezes a raiz de 2. Esse valor é então o resultado final, né, dessa conta aí, substituindo o x por zero. E aí podemos aqui também fazer a conta, já usando aqui uma calculadora, por exemplo. E aí já posso colocar aqui, ó, 3 meios vezes o inverso da raiz quadrada de 2, mais 8 terços vezes a raiz quadrada de 2. Então o resultado disso aqui, aproximadamente 4,83. Então posso colocar aqui, ó, aproximadamente 4,83. Então usamos aqui a regra da cadeia e a regra do quociente para encontrar a função derivada de y em relação a x. Y aqui dado pelo quociente de duas funções em relação a x. Vamos então a mais um exemplo de aplicações de regras de derivação, agora envolvendo a função logaritmo. Então agora considere que x seja uma função de y dada pela seguinte regra, né? Log de 3x ao quadrado menos 5. Esse log na base 10 e elevado ao cubo. Lembrando aqui, só fazendo uma correção, né? Ficou o x como função do y, certo? Bem, então o objetivo aqui é descrever a derivada do x em relação ao y. Aqui precisamos ter algum cuidado inicial. O ideal é trabalhar com o logaritmo na base natural, que é a base que é no número de Euler, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a mudança, é fazer essa mudança de base, né? Então, eu vou reescrever o x como função do y, mas agora pensando na base E, ok? E aí a mudança de base é simplesmente repetir o log, né, do argumento, log 3y2 menos 5, né? Isso já está na base E, então não vou explicitar a base, porque a base natural
em muitos livros aí, na minha anotação, na anotação que eu sempre utilizo, é não explicitar a base. Alguns livros vão usar a base E e vão dizer que é login, certo? LN. Aqui eu não vou usar essa notação, tá? É importante destacar isso aí. Então, quando eu disser log, né, log equivale ao LN. Ok? É importante destacar essa equivalência. Que em alguns livros o log não explícito como LN sinaliza a base 10. Aqui, quando tiver base 10, eu vou indicar a base 10 e também vou, no caso do log na base E, vamos usar o log sem indicação da base. Bem, então agora passando para a base E, então o log do argumento na base E sobre o log de 10 na base E. E aí eu vou precisar elevar ao cubo. Fizemos aqui a mudança de base, porque aí fica mais fácil de aplicar as regras de derivação. Então agora vamos considerar o x como função de y nesta formulação aqui, considerando a base E. Isso aqui é um 5. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer é tirar a constante, né, tudo que é constante. Eu posso escrever isso aqui como sendo 1 sobre o log de 10 na base E elevado ao cubo vezes o log de 3y mais 3y menos 5 3y menos 5 elevado ao cubo. Em alguns livros se coloca esse cubo em cima do log para indicar que está elevado ao cubo. Por exemplo, esse 3 aqui, ele pode aparecer aqui. Que eu não vou fazer isso, eu prefiro deixar explícito que o log está elevado ao cubo. Ok? Bem, então, seguindo aí o próximo passo, né? Agora que eu tenho o x como função de y, tirei a constante, isolei a constante, ela não vai fazer nenhuma interferência aí no cálculo da derivada, a não ser multiplicar a derivada por ela, né? Fazer a multiplicação da derivada. Log de 10 na base E é uma constante. Nós podemos até fazer aqui o cálculo desse log de 10, simplesmente escrevendo aqui no R, log de 10. Já está na base E, é 2,30 aproximadamente. Bem, então agora nós vamos fazer encontrar a derivada de um log na base E. Ok? Então essa expressão do log é que vai ser o nosso foco agora. Então, a derivada do log natural é o inverso do argumento, mas aqui a gente vai precisar usar a regra da cadeia, né? Então, fazendo aqui a regra da cadeia, dx dy vai ser igual, né? Eu vou repetir a constante, 1 sobre o log de 10 ao cubo, vezes, aí agora vamos à construção da derivada em cima da regra da cadeia. 3 log 3y menos 5, e aí elevado ao quadrado, vezes, e aí agora a derivada, né, do argumento em relação a y. Então, vezes
o 3, né? Vezes o 3. Ok? Bem, isso aí então é a expressão da derivada de x em relação a y, que podemos ainda simplificar, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui se está correto. Aqui, ó, eu tenho que tomar cuidado que eu cometi um erro aqui. Eu esqueci de colocar o termo quadrático aqui no y. Isso altera a derivada, né? É importante a gente fazer esse ajuste, né? Então é 3y ao quadrado. Então isso vai alterar lá a derivada. Então aqui tem que colocar o y ao quadrado, certo? E aqui também altera o resultado na hora da regra da cadeia. Ficou 3 vezes o log de 3y ao quadrado menos 5 vezes, né? E aí vamos fazer aqui a derivada desse argumento em relação a y, que vai dar 6y. Pronto. Essa, então, será a derivada em relação a y. E aí eu posso fazer mais algumas simplificações, né? Igual 1 sobre o log de 10 na base E elevado ao cubo vezes 18y log de 3y2 menos 5 ao quadrado. Pode-se perguntar, por exemplo, qual é a derivada de x em relação a y quando o y é igual a... Por exemplo, eu preciso aqui ter uma restrição nesse argumento. O log não é definido para valores negativos. Então eu não posso ter, né, 3y ao quadrado menos 5. Ele deve ser maior, né, que 0. Ok? De forma que o 3y ao quadrado seja maior que 5. Ou melhor dizendo, o y ao quadrado tem que ser maior que 5 terços. Se o y ao quadrado é maior que 5 terços, o módulo de y é maior que 5 terços. Então, ou o y é maior que 5 terços, ou o y é menor. Aliás, desculpa. O y ao quadrado maior que 5 terços, então, ou aí o módulo de y, ele é maior que a raiz quadrada de 5 terços, ou o módulo de y é menor que a raiz quadrada de menos a raiz quadrada de 5 terços. Bem, aí os y possíveis aí são do raiz de 5 terços em diante, ou abaixo do menos raiz de 5 terços. Certo? Então eu tenho que escolher qualquer número nessa região para que tenha sentido o log aqui de 3y ao quadrado menos 5. Bem, vamos fazer a conta aqui com 5 terços, por exemplo. 5 terços. Tirando a raiz quadrada para a gente ver onde está. 5 terços, raiz quadrada de 5 terços. 1,29. Então, qualquer valor acima de 1,29 ou abaixo de menos 1,29 vai resolver essa restrição, tá? Então, vai resolver o problema. Então, eu posso, por exemplo, escolher o y igual a 2, por exemplo.
Quando y é 2, então eu vou ter a conta 1 sobre o log de 10 elevado ao cubo vezes 18 vezes 2, 18 vezes 2 que vai dar 36, vezes 2 que vai dar 36, vezes o log, né, de 3 vezes 4, que é 12. 3 vezes 4, que é 12, menos 5, que é 7. Log de 7 na base E ao quadrado. Tem essa conta aqui. Nós podemos também fazer ela usando aqui a ajuda do R. Bem, então aqui transcrevendo a expressão no R, 1 sobre o log de 10 elevado ao cubo vezes 36 vezes o log de 7 na base E, tudo isso elevado ao quadrado. Então, só resgatando aqui, né, 3 vezes 2 ao quadrado é 3 vezes 4, 12 menos 5 dá 7, ficou log de 7. Então, terminamos aí com 11,16, essa derivada calculada pontualmente no y igual a 2, aproximadamente 11,16. Vamos então a uma questão mais aplicada sobre diferenciais e funções lucro, custo e receita. Então vou colocar aqui o enunciado. Eu vou digitar aqui o enunciado e a gente vai começar a discutir a questão. O enunciado da questão diz o seguinte: suponha que se tem um custo total em reais da produção de X unidades. A produção de X unidades de determinado produto, esse custo seja um custo como função de X, dado por 3x ao quadrado mais 5x mais 10. Se o nível atual de produção é de 20 unidades, então atualmente o X está em 20 unidades. É o nível atual de produção. Utilize o conceito de diferencial para fazer uma estimativa de como o custo total varia caso se produzam 22 unidades. Então hoje o nível de produção está em 20. Vamos passar agora para 22. De 20 para 22, qual vai ser o salto, né, médio, assim, o salto nesse custo? Então, basicamente, eu quero entender aqui essa diferença do C22 menos o C em 20. Bem, obviamente nós temos a fórmula do custo, tá? E podemos calcular diretamente essa diferença, né? Essa diferença diretamente vai ser 3 vezes 20 ao quadrado, mais 5 vezes 20, mais 10, menos 3 vezes 22 ao quadrado, mais 5 vezes 22, mais 10. O resultado dessa diferença vai dar, né, no 22 menos o 20, esse aqui vai ser 1.310 e aqui vai ser 1.572. Então 1.572 menos 1.310.
essa diferença dá exatos 262 unidades monetárias, 262 unidades monetárias no custo, a variação de custo, né, para se produzir mais 2 unidades partindo da 20ª, né, na produção em 20. É possível a gente fazer esse cálculo por meio de diferenciais, aproximando aí usando a derivada. E aí esses casos ficariam aí mais úteis quando a gente tem uma estrutura de custo, né, não existe aí uma função custo definida, mas você consegue encontrar o aspecto da derivada, né, e enfim, você não consegue uma fórmula exata para a função custo como está sendo dada aqui, mas você consegue estimar, né, as inclinações das retas tangentes ponto a ponto, né? Isso aí pode ser feito computacionalmente, por exemplo. Bem, então aqui o que a gente vai fazer é encontrar o custo marginal, né, que é a derivada do custo em relação a x. E aqui nesse caso se tratando de uma função polinomial, 6x mais 5, diretamente aqui se transformando numa função linear, ok? Uma função linear, e vamos calcular ela, né, no 20. Então aqui o C' no 20, certo? Ele vai dar 125. Ou seja, se tivermos no 20, o marginal, a próxima unidade, vai acrescentar marginalmente aí 125 unidades monetárias no custo. Se são 2 unidades a mais, você pode aproximar isso pelo dobro, né, que seria 250. Né? Então, 2 vezes o C' de 20 daria aproximadamente aí, na verdade daria exatos, né? Daria aqui os 250, que é uma aproximação até um pouco grosseira, mas isso aqui é um caso onde você tem o valor exato, né? Você tem como calcular o valor exato, mas em caso não seja, né, teria que se fazer uma aproximação aí, a ideia seria 1 unidade a mais e não 2, né? Mas aí uma aproximação, aproximadamente aí 250, já teria numa escala mais próxima dos 260, mais próximo dos 260. Então seria uma aproximação utilizando aí as diferenciais, ok? Então observe a tabela, complete-a se for necessário, avalie as sentenças abaixo e marque os itens corretos, né? Aí, o que a gente precisa fazer, né? Quantidade vendida, custo total, custo médio. Pega o custo total e divide pela quantidade vendida, né? Então vai dar 5,6, certo? Aqui, para calcular o custo médio a 2.000 de produção, né? Então divide isso aqui por 2.000, né? Então só fazendo aqui a conta, ó, 10.600 dividido por 2.000, você divide por 2 aí, né? Considera aí 5,3, 5,3. E esse terceiro item, né? Aí aqui a gente também pega o 17.600, divide por 3.000, aí vai ter um 5,86. E aqui agora a análise ela vai ser comparando o custo médio com o custo marginal, certo? Então vamos para o primeiro item. A sequência de valores, custo médio em 1.000, custo médio em 2.000 e custo médio em 3.000, mostra que a função custo médio não é estritamente crescente. Então, o que é que nós temos aqui, né? Nós temos aqui
a 1000, a 2000 e a 3000, né? E a 3000. O que nós temos, né? A 1000 eu tenho 5,6. A 1000 eu tenho 5,6. A 2000, esse 5,6, né, cai. Aí, deixa eu fazer uma coisa mais. Então a 1000 eu tenho 5,6, tá? 5,6. Aí daqui ele cai, né, para um valor. Ele sobe, né? Aliás, cai, desculpa. Ele cai para 5,3. E depois ele sobe para 5,86 lá no final. Então eu tenho primeiro o 5,6. Deixa eu fazer. Vou fazer isso aqui em outro lugar, peraí. Então o que eu tenho aqui, né? O custo médio, né? A 1000, né? É 5,6, certo? Então vou colocar aqui o 1000, o 2000 e o 3000. Então eu saio de 5,6, né? Depois ele vai para 5,3, né? Que é dividido por 2.000, né? É 10.600, 5,3. Então aqui eu tenho 5,6. Depois cai para 5,3 e depois vai ser 17.600 por 3.000, que é 5,86, né? Então aqui ele sobe um pouquinho mais e fica acima do 5,6, mais ou menos 5,86. Então aqui a função custo médio, ela é não decrescente, né? Porque ela decresce nessa região e cresce nessa região. Então esse item seria correto. Então vamos marcar esse item, ok? Bem, aí vamos para o próximo item. Ao produzir a peça de 2001, número 2001, a empresa tende a diminuir o gasto médio, pois o custo marginal a 2.000 unidades é menor que o custo médio em 2.000. Bem, então o custo marginal a 2.000 unidades, né? Aqui está dando 5, o custo médio está dando 5,3, né? E o custo marginal está dando 6, o custo marginal maior, né? Então, se o custo marginal é maior que o custo médio, eu contribuo para o aumento, certo, do custo médio, não para a redução, certo? Então, nesse caso, a empresa tende a aumentar o gasto médio e não a diminuir. Então, o item está falso. Aqui deu 5,6. Vamos para o outro item. Então não marca esse item. Avaliando a diferença entre o custo marginal e o custo médio ao nível de 1.000. Ao nível 1.000, olha, o custo marginal é 4 e o custo médio é 5,6. O custo marginal é menor, ele contribui para a
a redução do custo médio. Então a peça 1001, né, custará mais do que o custo médio. Isso contribui para o aumento, né, do custo médio unitário. Então também está falso, né? Então a 1000, o custo médio é maior que o custo marginal. O custo marginal é menor que o custo médio, ok? Então, avaliando a diferença do custo marginal e o custo médio a 1000 unidades de produção, então a peça 1001, né, custará mais do que o custo médio das primeiras 1000 produzidas. Isso contribui para o aumento? Não, para a redução. Então, esse item está falso. É solicitado para marcar os itens corretos, então não marca esse item. Bem, então, só repetindo aqui, né? A sequência mostra que a função não é estritamente crescente, isso é verdadeiro. A peça 2001, ela tem um custo marginal maior que o custo médio, né? Só dividiu 10.600 aqui por 2.000, isso vai dar 5,3. Então o custo marginal contribui para o aumento do custo médio, certo? Então a peça 2001 contribuiria para o aumento e não a redução do gasto médio unitário, tá? No item C, a peça 2000, aliás aqui a peça 1001, né? A peça 1001, o custo marginal dela menor que o custo médio, então contribui para a redução, não para o aumento. Então está falso esse item, certo? Bem, e o item D é olhar a produção aí ao nível 3000. Ao nível 3000, aqui vai dar 5,86. 5,86, aí você compara o custo marginal, contribui para puxar esse custo médio para cima, certo? Então contribui para elevar o gasto médio por unidade. Então marca o item D. Então nós vamos marcar aqui o item, né, que discute o comportamento da função custo médio, e o item que fala aí do custo marginal ao nível 3000, certo? Então vamos aí exibir a resposta aqui para ver se está beleza. Então aqui marcaria esse do 3000, esse do custo médio, função não crescente, né? Aí envia a resposta correta, seriam esses dois itens. Então, resolvido o problema. Então a questão 3 é dada aqui uma função custo, né, que depende aí do número de quantidades produzidas. O custo como função das quantidades produzidas, essas quantidades produzidas em unidades de 1000 itens. O que é que a gente precisa fazer aqui para minimizar esse custo? Encontrar a derivada da função custo, igualar ela a zero, encontrar os pontos críticos e checar aí a condição de segunda ordem para ver se o ponto é um ponto de mínimo, certo? Além de ser um ponto crítico, tá? Então, calculando a derivada aqui, então só e aí nesse caso posso usar aqui a regra do produto, certo? Mas está mais fácil para mim enxergar aqui, fazer esse produto, essa distribuição aqui desses parênteses, tá? Então eu vou fazer isso aqui primeiro, né? Então antes de calcular a função C', vamos reescrever a função C de x como sendo menos x a 2/3
vezes 5 mais 2, aí o x a 2/3 mais 3/3, 5/3, mais 5. Bem, agora o que a gente precisa? Fazer o cálculo da derivada C' de x. C' de x menos 5 vezes 2/3 x elevado a 2/3 menos 1, que vai dar menos 1/3. Menos 1/3 mais 2 vezes 5/3 vezes o x elevado a 5/3 menos 3/3, que vai dar 2/3. Mais 0, porque a derivada de 5 é 0 em relação ao x. Certo? Então, fazendo aqui, escrevendo C' de x, vai ser menos 10/3 x a menos 1/3 mais 10/3 x a 2/3. Bem, aí agora o que a gente pode fazer aqui para enxergar aqui melhor? Enxergar melhor aqui, simplificar. Vamos simplificar essa expressão, né? Vou colocar em evidência 10/3 vezes x a menos 1/3. O que é que sobra quando eu coloco nessa expressão aqui embaixo esse monômio aí em evidência, né? Vai sobrar menos 1, porque aqui é justamente esse monômio que se repete, tá? Mais, aí agora eu posso, o 10/3, né, ele pode ir para lá, né, ficou como em evidência, né? Aí agora vai ser o que? O produto, né, desse x a menos 1/3 pelo x a 2/3. Aí é soma, aí a gente vai somar os expoentes, que vai dar 2/3 menos 1/3, né? Então isso aqui vai dar 2/3 expoente menos 3/3, né? Então isso aqui vai dar deixa eu ver só um minuto. Certo? Então, só fazendo aqui uma retrospectiva, né? O que a gente precisa? O que a gente fez, né? O C' de x ficou igual a 10/3 negativo de x a menos 1/3 mais 10/3 de x a 2/3. Colocando em evidência, aí vamos olhar aqui no painel, esse painel superior aqui, ó, essa parte aqui, vamos colocando em evidência, né? Eu reescrevo isso, essa quantidade aqui, como sendo menos 10/3 x a menos 1/3
vezes, aí o que sobra, 1 menos x. Porque x vezes esse x menos 1/3 vai dar exatamente o x elevado a 2/3. E aqui você colocou o sinal de menos, né, aqui, justamente para que ele ficasse positivo, né? E quando você multiplicar essa primeira parte, menos 10x a menos 1/3 por 1, vai ficar essa primeira parcela, e menos 10/3 de x a menos 1/3 por x vai dar o 10/3 de x a 2/3. Então isso aqui é o C' de x, né? O C' de x igual a zero, somente se o x é zero, porque essa parte aqui pode ser zero, né? Quando um produto dá zero, então uma das parcelas é zero, resolve o problema, né? Então a primeira parte ser zero, né? Um dos fatores é zero, né? Então o primeiro fator sendo zero significa que x é zero. Mas se x é zero, essa solução não convém, porque o x é uma quantidade tem que ser uma quantidade positiva, né? E aí o que sobra é o x ser 1, e aí o x igual a 1 significa dizer 1000 unidades vendidas, né? Mas a gente precisa fazer algo a mais, né, para confirmar que isso é um ponto de mínimo, né? Então vamos calcular a segunda derivada, né? O C2' de x. Esse C2' de x, a gente tem que pegar o C' de x. Aqui eu vou escrever aqui o C' de x. O C' de x menos 10/3 e x a menos 1/3 mais 10/3 de x a 2/3. Bem, e agora eu vou calcular a derivada da primeira derivada. Isso vai ser a segunda derivada. Então, vamos lá, vou fazer a conta aqui, né? Menos 10/3, aí menos 1/3, aí aqui vai sobrar x a menos 1/3 menos 3/3, que é menos 4/3, mais, né, 10/3 x, aí 2/3 menos 1, né? 2/3 menos 3/3 menos 1/3. Tá, desculpa, aqui que tem que fazer a multiplicação por 2/3 também, né? 2/3 com x a menos 1/3. Aí perceba aqui que eu tenho um sinal de menos, outro sinal de menos, isso aqui vai ficar positivo, certo? E aqui já é um número positivo. Então, o x sendo uma quantidade positiva, né? Isso aí a gente já sabe que x é maior que zero, é uma quantidade. Então não tem como essa segunda derivada ser um número negativo, nem nulo. Então o C2' de x é uma quantidade positiva, né? Está todo x positivo, né? E principalmente no 1, né? Então se a gente substituir isso aqui por 1, né? Fazendo aqui a substituição no 1, né? Que é o ponto que nos interessa. Então C2' de 1 é um número positivo, o que significa dizer que fizemos aqui um teste da segunda derivada. Um ponto de fato um ponto crítico, certo? Que revela um ponto de mínimo, tá certo? Então marcamos aqui no item A a resposta. Bem, então agora o que a gente vai fazer, né? Vamos estudar essa função usando derivadas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar os pontos críticos.
dessa função igualando a derivada a zero. Então, cálculo da derivada, f' de x igual a 4x ao cubo mais 3, deixa eu escrever na ordem para ficar melhor, 4 terços vezes 3, x ao quadrado, menos 4 vezes 2, x. Então, e aí a derivada vai ser 4x ao cubo mais 4x2 menos 8x. Certo? Essa é a função primeira derivada. O que a gente precisa fazer aqui agora é encontrar os pontos críticos da função f igualando a derivada a zero, né? Então, se eu fizer f' de x igual a zero, isso equivale a dizer que, vamos lá, f' de x igual a zero, se e somente se, e aí eu tenho aqui um polinômio, uma equação do terceiro grau, né? 4x ao cubo mais 4x2 menos 8x igual a zero. Bem, daqui o que eu posso tirar, né? O que eu posso tirar? Bem, se a gente colocar o x em evidência aqui, né? E aí o x em evidência, né? Eu vou ficar, vamos colocar o x, né? Que é o x 4x2 mais 4x menos 8 igual a zero. Bem, quando um produto é igual a zero, ou um dos fatores ser igual a zero resolve o problema. Então o x é igual a zero, ou, né, o 4x2 mais 4x menos 8 é igual a zero. Aqui temos uma equação de segundo grau, né, uma equação de segundo grau, e aí é uma equação que a gente pode dividir por 4, né, porque essa regrinha aí de soma e produto só vale quando esse coeficiente aqui for igual a 1, né? Então posso tornar essa equação equivalente a justamente isso aqui, né? X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Estou dividindo tudo por 4. Então aí eu tenho agora que encontrar dois números cuja soma dá 2, aliás a soma dá 1, que é o simétrico desse coeficiente aqui, e o produto dá menos 2. Certo? 2 e menos 1, a soma dá 1. Deixa eu ver. Então acabei de descobrir esse erro aqui, ó. Só corrigindo, ó. X ao quadrado mais x menos 2. Não sei porque eu vou ter esse sinal de menos aqui. Tá? É mais x. Então eu quero dois números cuja soma dê menos 1 e o produto dê menos 2. Tá? Dois números cuja soma dá menos 1 e o produto dá menos 2 vai ser menos 2 e 1, que é a soma da menos 1 e o produto da menos 2. Então, ou o x é 0, ou o x é menos 2, ou o x é menos 1. Certo? Então, temos esses três pontos críticos, né? E aí vamos encontrar agora a segunda derivada de f. Eu tenho que calcular aqui a derivada da derivada. Então olha aqui a função derivada, né?
4x ao cubo mais 4x2 menos 8x. Vamos puxar aqui, ó. Colocar aqui em azul, né? A, F, duas linhas de x. Então vai ser 12 x ao quadrado. Lembrando aqui que o f' de x é esse aqui. Esse é f' de x. Então 12x ao quadrado mais 8x menos 8. Certo? Aí a gente precisa olhar aqui agora essa segunda derivada substituindo o x por zero. Nesse caso aqui, quando x é zero, ela vai dar menos 8, ela fica negativa, certo? Quando x é menos 2, aí vai ficar 12 vezes menos 2 ao quadrado, mais 8 vezes menos 2, menos 8. Então isso vai ficar assim, né? Deixa eu sair aqui. Então olha lá. Quando x é menos 2, 12 vezes menos 2 ao quadrado, mais 8 vezes menos 2, menos 8. Isso aqui dá 24, que é um número positivo, certo? Então a gente já viu também que o f de 0, o f' no 0, o f do r no 0, olha lá, o f do r no 0 é menos 8, que é negativo. O f do r no menos 2 é positivo. E o f duas linhas, estou faltando no 1, certo? No 1. Aqui, vamos lá. Aqui o f duas linhas no 1, né? Que vai dar 12 vezes 1 ao quadrado, mais 8 vezes 1, menos 8, isso é 12, que é maior que 0. Então o que acontece aqui? Todos esses pontos são pontos críticos da função. Neles a derivada se anula, certo? O que significa dizer que a reta tangente ela é horizontal, ela é paralela ao eixo x nesses pontos. No ponto menos 2, no ponto 0, no ponto 1. Certo? Então se a gente fosse pensar graficamente, vamos pensar aqui a função f graficamente, né? Eu posso traçar aqui, eu tenho 0, eu tenho 1 e tenho lá o menos 2. Certo? Em todos esses pontos, essa função ela tem a derivada nula nesses pontos, que são chamados pontos críticos. São chamados pontos críticos. Bem, então no menos 2, né, essa função, aí só um outro detalhe, né? Aonde a derivada é positiva, certo? Aí a função é crescente. Aonde a derivada é negativa, a função é decrescente, certo? E onde a derivada é nula, aí ela assume os pontos críticos, né? O que é que nós temos aqui? Vamos estudar aqui o sinal da primeira derivada. A primeira derivada é um polinômio de grau 3, né? A gente acabou de descobrir as três raízes desse polinômio, né? 0, menos 2 e 1. O coeficiente líder aqui, o coeficiente dominante da maior potência de x é 4, que é um número positivo. Então se a gente fosse pensar aqui em sinal, né,
eu teria aqui positivo, passa pela raiz, troca o sinal, passou pela raiz, troca o sinal novamente, e passou pela raiz, troca o sinal novamente. Então, nesse sentido, o gráfico dessa função, ela tem que ser decrescente, né, até o menos 2. No menos 2 ela muda o comportamento e cresce. Do 0 ao menos 1 ela decresce e depois ela volta a crescer. Certo? Bem, e aí uma outra questão que é interessante a gente comentar aqui é pensar nos limites, né? Vamos olhar para o limite dessa função quando se estende a mais infinito. Se se estende a mais infinito, ela vai para onde está indo a maior potência, que é o x a quarta. Então vai para mais infinito. E se x vai para menos infinito, ela vai também seguir aí a tendência da maior potência de x, que é menos infinito. Certo? Então, nesse caso, tanto o x tendendo a mais infinito como a x tendendo a menos infinito, o f de x vai tender a mais infinito quando o x tender a mais ou a menos infinito. Certo? Então, guardando essas informações, né, sabendo aí do comportamento da função, o que a gente pode esperar aí graficamente? Então, decrescente, mas vindo de mais infinito, decrescendo. Quando chega aqui, ó, no menos 2, ela vai mudar o comportamento, certo? Passa a subir, certo? Aí vai crescendo até chegar no 0, e quando ela estanca novamente e fica deixa eu fazer esse gráfico novamente. Então eu tenho aqui o 0, o menos 2 e 1. Mais, menos, mais, menos. Então, pensando aqui no gráfico, vai mais infinito, decrescendo, chegando no menos 2, ela vai crescer novamente, a taxa decrescente até zerar a derivada, decresce daqui para cá e daqui para cá ela volta a subir. Aí a pergunta que a gente pode fazer é qual é esse fundo e esse fundo aqui. Quem vai decidir quem está mais acima ou quem está mais abaixo é o f de menos 2 contra o f de 1. Né? Então, deixa eu ver aqui quanto é o f de 1, só para a gente definir isso aqui. Né? Então, o f de 1 aqui, ó, vai ser 1 mais 4 terços menos 4. 1 mais 4 terços menos 4. Menos 1,66. Aliás, o f de menos 2. Tem que substituir o f por menos 2 aqui. F de menos 2. Então, o f de menos 2, né, o f de menos 2 vai ser menos 2 elevado à quarta mais 4 terços vezes x vezes menos 2 ao cubo, né? Menos 2 ao cubo é menos 4 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes menos 2 ao quadrado. Isso dá menos 10,66. E o outro f que a gente tem que decidir é no 1, né? No 1, o f de 1. O f de 1, eu acabei calculando f1 mesmo, né? O f de 1 vai ser, aí eu já calculei aqui em cima, menos 1,66.
Então o f de 1 ele fica mais acima do que o f de menos 2. Então nesse caso, né, o desenho seria algo assim, né? Descer, subir, aí aqui ele desce menos, né, para poder subir para o mais infinito, certo? Então vou colocar aqui o gráfico para vocês visualizarem aí o gráfico final. Mas aqui tudo foi possível apenas usando técnicas de derivadas. Então tá aqui, ó. Mais infinito ou menos infinito vai para mais infinito. Temos aqui os pontos críticos, que são onde as derivadas se anulam, né? Pontos críticos. E o comportamento da função, né? Decrescente, crescente, né? De acordo com o sinal da derivada, né? O sinal da derivada aqui é positivo, entre essas raízes é negativo, aqui é positivo, que a função é crescente, e aqui é negativo, tá? Então só para a gente fazer aí o review aí dessa parte de comportamento de função, máximos e mínimos, né? Com um exemplo aí de uma função polinomial de grau 4.